Então vamos iniciar aqui. Tem bastante informações. Quero também fazer uma leitura de Atos, capítulo 14, verso 16, que diz: No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Então o Eterno ele não deixou as pessoas, os seres abandonados no mundo, mas ele conhece e ainda assim os seres, mesmo vindo a esse mundo difícil, eles estão aqui suscetíveis às mesmas situações, às estações, tá? Tiveram suas colheitas. Cada povo que nasceu em cada época, o Eterno ele tem um propósito. Se nós nascemos hoje numa época das quais as profecias estão claramente reveladas para nós, a figura de Cristo, nós temos acesso hoje a muita informação, a gente tem acesso a essa aqui, a internet, tá? E isso já é um privilégio, nós temos que dar glórias a Deus e falar assim: Pai, obrigado por o Senhor me colocou neste tempo, há um porquê deste tempo. E então ele tinha um trabalhar específico com cada geração. Tá? Aqui também em Romanos capítulo 2, no verso 14 e o 15, diz o seguinte: de fato, quando os estrangeiros, eu não gosto do termo gentil, porque o pessoal pensa em gentil como se fosse uma coisa separada, uma coisa menor, sendo que o termo gentil é apenas estrangeiro. No hebraico, goim, o goi, né, ou goim em plural, ele apenas significa estrangeiro, afastado. Tá? Então ele está falando, de fato, quando os afastados, os estrangeiros, que não têm a instrução, a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Ou seja, mesmo que eles não tinham a instrução, algo dentro do ser deles, eles fazia com que eles praticassem um tipo de lei que tornava-se uma instrução, uma moral para si mesmos. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Ô, glória! Quando eu estudo esse tipo de assunto, eu me emociono e fico assim, sentindo a presença do Pai, porque quando a Escritura fala de que nós devemos não só em tábuas, né, mas nas tábuas do nosso coração, temos as instruções do Pai, cada ser que ele leva isso de Deus, ele tem dentro de si, moralmente, a questão do amor, né? Creio que a maioria de vocês, se você vê, por exemplo, alguém matando um animalzinho, matando uma pessoa, agredindo uma pessoa, principalmente uma pessoa que ela é indefesa, né? Coisas do tipo, injustiças e etc., né? Pessoas com dificuldades, passando fome, etc., você sempre vai sentir alguma coisa no teu coração. Se você não sente, você é muito frio. Né? Você precisa pedir a que o Eterno ele venha a quebrar esse coração, essa cerviz dura né? de si. Né? E por quê? Porque há algo ligado ao nosso espiritual, o amor que Deus ele colocou em cada um de nós, o cuidado que a gente tem com o filho, aquele amor que a gente desenvolve a família. Por que Deus ele deu esse padrão de família? Um pai e uma mãe e irmãos, e gerações, né? Famílias e etc. Né? Por quê? Porque esse padrão ele já existe lá. Existe o pai, existe uma figura materna também, existe irmãos, né? Só que dentro desses conflitos que a gente tem familiares, eles são sombras de coisas que também ocorreram no mundo celestial. Conflitos de irmãos, inveja, querer tomar o lugar um do outro, etc. Tá? Então, mas nós temos algo nato dentro de nós que são essas instruções, a lei dentro dos nossos corações. Lembre-se que a instrução ela foi dada pelo Pai do céu para a terra. Todos os povos conheciam isso. Vou fazer a leitura de algumas coisas, de testemunhos na live de hoje. Creio que aqueles que já fizeram leitura desse livro ou de outras informações, de estudarem as diversas culturas e falar assim, será que as outras culturas tiveram algum tipo de revelação de Deus? Ou estão todos condenados, tudo para o inferno? Igual algumas pessoas com uma limitação total de raciocínio, elas não conseguem entender que isso aqui que eu vou colocar não são sincretismos, mas bases que a gente consegue perceber Deus sendo revelado em todas as culturas, em diversos tempos, de diversas maneiras, e Deus ele vai traçar seu julgamento com cada um. Então, mesmo os irmãos que estão ali na China, mesmo pessoas que têm algum outro tipo de compreensão,
muitas vezes até diferente daquilo que seria o correto da própria Bíblia, mas em certos níveis, ela consegue ajudar alguém a praticar o amor ou demonstrar algo muitas vezes maior do que uma pessoa que diz seguir a Escritura. Você crê realmente que se um cara ele nasce ali numa cultura chinesa, por algum motivo Deus permitiu que ele nascesse ali, e ele exerce o amor máximo, porque ele sabe que todos nós temos Deus dentro de nós. O verbo raiar, né, o verbo hebraico para ser e estar, ele significa ser e estar. Prestem bem atenção. Quando a Escritura fala que o Espírito de Deus está em nós, ele é em nós. Você tem um fragmento divino. Então, quando você faz algo para alguém, você está fazendo diretamente para Deus, para uma parte, um fragmento, uma partícula de Deus. Eu sou uma partícula de Deus, você é uma partícula de Deus. Você é parte disso. Formamos um todo. É tão difícil a gente conseguir enxergar isso, eu entendo, porque quando a Escritura fala dos nossos inimigos, há aqueles que são parte de Deus, mas se tornaram nossos inimigos. Por isso que ele fala de orarmos para eles, e é tão difícil, né? Eu sei que é difícil, né? Porque a gente tem a questão do nosso eu pessoal, o ego, que ele não permite que a gente consiga ter esse coração tão aberto. Que era exatamente quando estavam crucificando a Cristo ali, e ele falava, Pai, perdoa, né? Perdoa isso porque eles não sabem o que fazem. É nesse nível. Por isso que Cristo é o Messias, né? É tão difícil imitar ele nessas coisas, mas compreendendo isso, a gente vai entendendo e falar, nossa, verdade, né? Por isso que até aquele tipo de... eu nem tinha separado aqui, mas aquela... namastê, né, que o pessoal fala. Eles falam assim, eu me curvo diante de ti, né? Ou o Deus em mim saúda o Deus em você. Às vezes o pessoal fala, Samuel, isso é da nova era, né? Ok, o pessoal da New Age usa muito isso, só que é interessante que eles sabem que há um fragmento, né? Aquilo que o pessoal chama de centelha divina, que é o Espírito de Deus, tá? Fragmentado, e você é parte dele, você é filho dele. Um filho é uma parte, um fragmento de um pai e de uma mãe, onde informações de ambos se formam um filho aqui, né? No mundo espiritual é a mesmíssima coisa, pessoal. E nós somos filhos do Eterno. Então, ao mesmo tempo, é interessante. Esse me curvo é, na verdade, a questão de respeito, né? De submissão, de respeito, de servir alguém. Não é nem que eu vou adorar o carinha ali do meu lado, não, eu adoro você, né? Mas é no sentido de respeito. Isso é muito interessante porque a gente percebe que esse tipo de submissão, de respeito ao próximo e saber que ele é filho de Deus também, muitas vezes pelo cristão não é praticado no mesmo nível. Quantas vezes nós, que dizemos seguir a palavra, não conseguimos, esquecemos disso, esquecemos que todos são filhos de Deus. É ou não é, pessoal? E será que talvez Deus ele vai julgar de uma maneira muito diferente, cada um de nós? Ele vai julgar de uma maneira semelhante, mas cada um com o seu nível e seu conhecimento.